minha amiga, é um prazer, é uma honra, uma oportunidade incrível estar mais uma vez aqui no podcast Mulheres Curam Mulheres. Agora, o podcast tem mais um detalhe que Deus tocou no meu coração para colocar, que é a luz da Bíblia. E eu estou extremamente grata a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele vem transbordando na minha vida, pelas conexões que Ele tem me permitido fazer. E hoje nós estamos aqui com um casal abençoado, ilustre. E eu vou deixar, né, eles tomarem a palavra e transbordarem na vida de vocês, minhas amigas, porque eles têm muito conteúdo, muito para agregar, muito para transbordar, uma história de vida linda. Então, que Deus use os nossos irmãos, que são líderes da Igreja Batista Atitude, da Zona Sul, o pastor Vinícius Vargas e a pastora Dani Vargas. Eu vou passar a palavra para eles, e a gente não tem nada pronto, nada elaborado, a gente está aqui na permissão e na obediência de Deus. Então, gratidão por essa oportunidade, pastor, por estar aqui, pastora Dani, gratidão também por essa oportunidade, e que vocês possam ser canal de bênção para todas as mulheres, para todas as pessoas que estarão assistindo, né, o conteúdo do que vocês vão transbordar. Amém. Amém. Bom, muito obrigado, Kátia, pelo convite, né? Nós também estamos muito felizes, e é sempre uma oportunidade muito boa falar sobre coisas do Senhor, sobre nossas experiências, né? Muito como você falou ali, a luz da Bíblia, né? Para abençoar as mulheres, abençoar todas as pessoas. Então, eu espero que possamos ter um papo aqui abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer o convite. Para nós é um privilégio sempre que nós temos a oportunidade de testemunhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, através de nós. Então, eu agradeço muito o seu convite. Nos sentimos muito honrados de estarmos aqui hoje falando um pouquinho de tudo que Deus tem feito. Eu sou muito grata, né? E como a gente estava conversando um pouquinho antes de nós entrarmos, eu sou muito grata à Igreja Batista Atitude, porque foi lá que, depois de 7 anos, esse ano está completando 7 anos, eu e meu marido começamos a caminhar na fé juntos, e de lá para cá, muitas bênçãos a gente tem recebido, e eu até estava lembrando, né? Tem uma foto da gente num retiro de casais e com a liderança, e aquele momento ali foi um momento divisor de águas no nosso casamento, na nossa trajetória, e eu sou muito grata à IBA por tudo que nós hoje podemos viver como família, como casal, e eu sei que vocês representam muito, né, essa postura de família alicerçada na fé, que as pessoas olham e podem modelar e dizer: poxa, eles são bênção, olha que família linda, olha que postura que eles têm diante da vida, diante dos irmãos, olha como eles estão sempre disponíveis, né, para ouvir um irmão, para acolher, para dizer: eu vejo você, eu vejo a sua dor. Então, é um grande privilégio receber vocês aqui, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas que vão ouvir vocês falarem. E aí eu quero deixar vocês à vontade, né? Mas eu sei que vocês têm um forte chamado. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre esse chamado. Kátia, isso é muito interessante, até a nossa vinda, né, para a Atitude Zona Sul. Nós estamos há 5 anos, né, aqui na Atitude Zona Sul. Chegamos no ano de 2020, no ano de na plena pandemia, né? No meio da pandemia nós assumimos a igreja, e isso marcou muito nossas vidas, e nós entendemos como família abraçar esse chamado, abraçar a liderança da igreja, né? E nós estamos muito felizes porque a gente viu durante esses 5 anos aí a igreja na Zona Sul amadurecendo, famílias amadurecendo, chegando na igreja. A gente viu um crescimento exponencial nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Hoje, como você falou, a gente procura ser uma igreja que abraça famílias. Nós gostamos das famílias porque entendemos que
a instituição mais importante que Deus criou é a família, né? Foi a família. E ali, a partir da família, todas as outras instituições, até as questões sociais, né? A sociedade, o mundo, ela vai girar em torno da solidez das famílias, né? Famílias sólidas, famílias abençoadas, elas fazem com que o ambiente também seja abençoado. E a igreja não funciona de outra forma. É claro que a igreja ela é uma agência do reino de Deus, mas Deus usa as famílias. E é interessante que o próprio Deus, ele quando se apresenta, ele se apresenta como um pai, né? Jesus é o filho, né? Tem uma relação ali de família na própria trindade, né? Uma relação entre do nosso Deus ali e quando ele se transborda, né, sobre a igreja, é uma relação também de família, né? Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa igreja tem um entendimento da importância da família de forma muito grande, assim, né? E quando nós viemos aqui para a Zona Sul, nós observamos, né, nós entendemos os desafios que a família, vamos falar carioca, né, a família da Zona Sul hoje enfrenta. E como igreja, à luz da Bíblia, nós começamos a perceber, né, a intencionalidade que a igreja precisa ter em relação aos papéis de cada membro da família, o papel do homem, o papel da mulher, o que é que a Bíblia vai orientar sobre isso, sobre a importância de cada indivíduo, né, a importância dos filhos, do trato dos pais com os filhos, né, da obediência e da honra que os filhos devem ter, né, do investimento que os pais precisam exercer nos filhos. E, infelizmente, a sociedade ela vem perdendo isso, né? A sociedade ela vem andando na contramão dos princípios bíblicos. E a gente, como igreja, vem entendendo a necessidade de investir nisso. Haja visto o que você falou sobre os retiros de casais, né? Sobre os cursos de família, sobre o amparo aos casais, ao trato dos filhos. Nós vemos hoje um crescimento, né, da demanda de famílias com filhos em situações atípicas, né, de situações especiais. A igreja também abraça muito essas famílias. Enfim, hoje nós estamos vivendo uma realidade, como igreja, de muito derramamento da graça de Deus mesmo, né, sobre essa intencionalidade do cuidado com as famílias, né, do cuidado com o indivíduo ali pertencente à família. E é claro, né, nós vemos hoje famílias que são compostas muitas crianças, ou só o casal sem crianças, né? Pessoas que são solteiras, viúvas, pessoas que não casaram ainda, que moram sozinhas. Então, há uma realidade, né, muito que chama a nossa atenção, né, muito alarmante também, da dificuldade que hoje a família passa. Muito por se desvirtuar daquilo que Deus quer para a família, né? Muito por se desvirtuar do ensino bíblico que Deus tem para a família, né? A Dani, aqui a pastora Dani, ela hoje ela tem um legado com a questão de mulheres, né? E hoje ela está mais focada até na questão das crianças, né? Hoje ela tem uma liderança com as crianças forte e nós vemos como as crianças têm chegado na igreja, né? As dificuldades que os pais têm, as muitas informações, né, que chegam hoje para as crianças. Na minha época de criança, o meu mundo era muito pequeno, né? E hoje o mundo ele não tem limite, né, para uma criança. Então a gente também tem vive uma realidade de igreja trabalhando com a importância das crianças na igreja, entendendo quem elas são, né, e traçando ali ou ensinando as crianças no caminho que elas devem andar, como a Bíblia fala, né? A pastora Dani pode falar até um pouco mais sobre isso, desses desafios que a gente vê hoje em relação às crianças, né? E com certeza a gente tem um ministério muito atuante nessa área também, né? Amém. Sim. Em relação ao Ministério de Crianças, a nossa maior dificuldade hoje, além da questão das famílias, né? Porque o que a gente recebe no Ministério Kids é o resultado do que aquela criança vive em casa. Então, às vezes, uma criança que tem um comportamento difícil é resultado daquilo que ela viveu durante aquela semana ou durante o dia anterior na sua casa, né? Mas a nossa maior dificuldade nem é essa, porque a gente se prepara, a nossa igreja é uma igreja que tem muitos preparos mesmo, né? Tem cursos, enfim, treinamentos
para que a gente saiba lidar com cada situação. Né? A grande questão da nossa igreja, eu acredito que na maioria das igrejas hoje, é fazer com que a igreja inteira entenda que o ministério infantil ele é mais do que um ministério, ele é uma igreja de crianças, ele é um local onde a gente acolhe não só a criança, mas quando a gente acolhe a criança, a gente acolhe a família, a gente entra numa casa através da vida de uma criança. Né? Então, é fazer a igreja entender que todos podem e precisam voltar os seus olhos para as crianças, sabe? Porque o mundo já entendeu isso. E o mundo tem cada vez mais mecanismos e mais estratégias para que as crianças, elas percam, né, ali a essência, a sua essência, né? Para que as crianças percam a sua infância, né? Então, a gente vê coisas terríveis acontecendo e muitas vezes a gente vê a igreja dormindo. Né? A igreja que eu digo as pessoas, né? A igreja como um todo, dormindo nesse sentido, né? Então, assim, hoje, para a glória de Deus, a gente tem uma equipe até grande, uma equipe grande para a quantidade de crianças que a gente recebe, glória a Deus por isso, mas é como eu até falei essa semana com a minha equipe, eu falei, se a gente tiver mais, a gente pode fazer mais, então a gente vai passar essa visão, a gente precisa passar essa visão para a igreja, né, de um ministério que ele começa ali no domingo, mas ele também continua durante a semana nas casas, né, então esse trabalho ele é feito com os pais, ele continua nas células kids, ele continua no hall da igreja, quando uma criança chega e tem pessoas ali, as pessoas olham e se importa, aquela criança ela precisa desde a sua infância se sentir parte, se sentir valorizada, sentir que a igreja é o seu lugar de segurança, o seu lugar de refúgio, o seu lugar de conforto, sabe? Então esse é o meu entendimento quanto ao que a gente vive hoje, né, e quanto que a gente quer viver. Mas a gente tem feito um trabalho assim que para a glória de Deus tem sido relevante, né? Em vista do que eu já vivi de ministério infantil, eu tenho experiência com o Ministério Infantil já tem mais de 10 anos, né? E muita coisa mudou na minha cabeça, muita coisa mudou em termos de ministério infantil de várias igrejas, né? Pelo que eu tenho visto, né? Porque antigamente a gente via muito assim o Ministério Infantil como um lugar onde colocavam-se as crianças para que elas não atrapalhassem o culto. Ali eu vou dar uma folhinha para ela desenhar, ali eu vou dar alguma coisa para distraí-la, né? E esse entendimento, para a glória de Deus, tem mudado, já mudou muito, sabe? Deus. Então, hoje a gente tem uma intenção, a gente entende que é um culto para crianças, né? Amém. A gente entende que criança tem uma linguagem diferente, a gente entende que criança tem uma necessidade diferente. Muitas vezes, a gente vê uma criança que está desordenada, que está chorosa, e a gente não simplesmente chama o pai, não, a gente quer entender, a gente quer tratar, a gente quer acolher, a gente quer abraçar, porque a gente sabe que ali é o melhor lugar para ela, e ali ela precisa sentir assim, essa segurança, essa vontade de querer estar. Então, nós, como igreja, como Ministério Infantil, nós temos avançado nesse sentido, apesar dos desafios e das dificuldades que sempre vão ter, mas a gente já, assim, louva muito a Deus por tudo que temos vivido no nosso ministério ali na Zona Sul. Amém. E tudo gira em torno, a Dani estava falando uma coisa que tudo gira em torno, Kátia, assim, nós temos pensado muito numa lacuna que hoje a gente percebe na questão do cristianismo mesmo, né? Porque hoje a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas, alcançar famílias, muitas pessoas entram em nossas igrejas, mas a grande dificuldade que nós vemos hoje na vida do cristão é ele realmente ser transformado e ser um discípulo de Jesus. Ser uma pessoa que apresenta uma real transformação, né? Aquilo que antigamente a gente fala assim, poxa, você é cristão, né? Mas você fazia isso, agora não faz mais. Pois é, como Paulo fala em Romanos, né? Paulo cita em uma de suas cartas, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, ou seja, há uma transformação, né? Uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa que transforma a essência da pessoa. Essa é uma característica que, infelizmente, muitos cristãos ainda não estão percebendo, pelo menos, essa necessidade, né? E a gente tem investido também nessa conceitualização de verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que não entram na igreja somente para pedir, né? Porque tem uma necessidade. Elas até podem ser atraídas por isso, mas elas precisam trilhar um caminho, uma caminhada de transformação. Esse ano é um ano, nós
viramos o ano e o nosso tema é ano de intimidade com os céus, né? E a gente quer buscar como igreja essa realidade vivida nas pessoas. Pessoas que são íntimas de Deus, íntimas da cultura do céu. Pessoas que têm a capacidade de avaliar suas vidas e ver e perceberem, né, o quanto de Jesus há nelas, o quanto do Espírito Santo, né, o quanto, na verdade, elas têm deixado disponível para o Espírito Santo usar a vida delas, né, conceitualizações mesmo, convicções, entendimento bíblico, né, as pessoas conhecerem, na verdade, aquilo que a fé que professam, né? Raso, né? Sair realmente do raso, né? Aquela ilustração de Ezequiel do rio, né? Mergulhar no profundo mesmo. É uma necessidade que nós vemos hoje e creio, né, a gente tem estudado, tem analisado o perfil de pessoas dentro da igreja. Nós cremos até que a velocidade do mundo mesmo, as muitas informações, as coisas, isso tem atrapalhado, né, a nossa profundidade também, né? Não só isso, claro, mas como igreja a gente tem tentado oportunizar, ou esse ano será um ano onde a gente vai investir pesado nisso. E até aproveito para deixar um despertamento sobre isso, né? Você que é cristão, cristã, é uma avaliação que nós temos que fazer todos os dias. O que eu hoje sou melhor do que ontem, né? O que mais de Jesus eu tenho do que eu não tinha ontem, né? Romanos 8, 29, Romanos 8, 29, Paulo fala, né, sobre a vontade de Deus que nos predestinou a ser a imagem e semelhança de Jesus novamente, né? Sermos transformados à imagem de Cristo. Essa é a vontade de Deus, de voltarmos, né, ao original, à imagem de Jesus. Então eu preciso avaliar essa obra de transformação, em que pé está, né? Será que está só no alicerce? Já construí, levantei parede, já botei teto? Como é que está essa casa, né? Como é que eu estou em relação a me parecer com Jesus? Essa é uma grande preocupação nossa também, principalmente nesse ano, um ano de intimidade com o céu aí, né? Amém. Assim, o que eu enxergo, e não sei se faz sentido para o senhor, pastor e pastora Dani, mas eu vejo assim, eu venho de uma outra igreja, e aí meu marido tomou, né, a decisão de caminharmos na IBA, e eu vejo o quanto a IBA, ela pode, claro que tudo é um processo, Sim. mas eu vejo o quanto a IBA busca caminhos para que a pessoa cada vez mais possa se alimentar da fé, possa cada vez mais se permitir, né, ser um novo irmão, uma nova irmã, na presença da palavra, porque eu vejo assim, a questão da célula, né? Eu acho que a célula, ela é riquíssima, porque ali nós estamos conectados como irmãos, cada um traz as suas dificuldades, né? As suas demandas, e um acaba apoiando no outro como uma forma de, puxa vida, me dá a mão aqui, eu estou passando por essa situação, o que você pode me direcionar, o que você pode falar para mim? Porque as pessoas acabam se conectando por questão de empatia uma com as outras. Então, eu acho que o trabalho da célula, ele é muito rico, muito rico. E a IBA tem buscado outros caminhos também. Curso para homens, para as mulheres. E eu acredito só que é um processo que a pessoa precisa permitir participar. Isso é o que faz sentido para mim. Eu não sei se eu estiver errada, você me corrige, pastor. Mas eu acho que aí é uma coisa da pessoa, né? Eu quero mudar, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo homem. E a igreja está aí para transbordar esse caminho. É como nós vemos na própria Bíblia, né? Jesus, ele veio para dar exemplo, veio para pregar uma mensagem de arrependimento, a mensagem do reino, veio para morrer, pagar pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo. Mas na vida, ou no ministério de Jesus, nós vemos esse modus operandi, né? Ou seja, Jesus oportunizando, né? Jesus dando oportunidade, Jesus chamando, convocando, mas nunca forçando, né? Nunca obrigando. Jesus, ele sempre estendeu a mão, ele convidou. E a gente entende que é isso que a igreja precisa fazer, né? Oportunizar, dar o seu máximo para estender a mão. Como você falou, cursos, capacitações, melhorar sempre a sua liturgia de culto. E nós temos como carro-chefe
as células, né? As células, um padrão bíblico também de igreja, como nós vemos em Atos 2 lá, que os irmãos se reuniam também de casa em casa, né? E também nas sinagogas, mas as casas eram utilizadas também. E quando nós vamos para essa metodologia, como você falou, nós encontramos muitos benefícios. A gente consegue ter uma comunhão mais verdadeira, a gente consegue viver num ambiente sem interesse, né? Ou pelo menos sem um interesse ruim, né? Porque é claro que eu vou com o interesse de abençoar e ser abençoado, de fazer amizade, né? De ter uma companhia, mas a gente tem um ambiente de amizade transparente, onde as pessoas se consolidam, né? Ali naquele grupo de amizade, ou são consolidadas, e ali elas podem, né? Olha, compartilhar pedido de oração, né? Celebrar vitórias, né? Elas são tocadas, né? Elas são notadas. Sim, e são aceitas, são né? cuidados, e tem até casamento que acontece através da célula. Exatamente, né? Pessoas que se conhecem, pessoas que fazem até um network mesmo de negócios. Esse não é o objetivo principal, mas é o resultado da interação humana, né? Dali você acaba abrindo portas, né? E, claro, principalmente o que nós acreditamos, 2 pilares aí das nossas células são o cuidado, né? Cuidado de um com o outro, e a oportunidade de novas pessoas conhecerem a igreja. Porque a gente tem muitas experiências desse nível assim, né? De pessoas que dizem, nunca vou pisar na igreja, mas aceitam um convite para ir na casa de um amigo, né? E lá a igreja está reunida. Então, ali eles conhecem, né? João 13:35, Jesus fala, né, que através do amor entre vocês, as pessoas saberão que vocês são cristãos. Então, é uma metodologia. Nós entendemos que não é a única metodologia correta, né? É a metodologia que Deus nos deu, a visão que Deus nos deu, mas tem dado muitos frutos, né? De vidas realmente que são abençoadas, como você falou. A gente tem feito de tudo, né? Como Paulo fala, me fiz de tudo para com todos, para que pudesse ganhar uma pessoa, né? Então, isso que a gente tem almejado mesmo. Então, pastor Vinícius, pastora Dani, queria ouvir vocês falarem um pouco sobre essa experiência que vocês tiveram nesse último ano, né? Vocês ficaram 1 ou 2 anos fora do Brasil? Foi um ano, né? Foi um ano, né? E queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, o que veio agregar, né? Nesse mistério, nesse legado lindo que vocês têm. A palavra é de vocês. Pode começar. Então, nós recebemos um chamado de Deus para plantarmos uma igreja nos Estados Unidos, né? Como que isso aconteceu? Nós tínhamos pessoas conhecidas nessa cidade, uma cidade muito grande nos Estados Unidos, no Texas, a cidade de San Antônio, onde não tinha até agora nenhuma igreja brasileira. Olha. E Deus foi tocando assim no nosso coração para que a gente começasse esse trabalho lá. O Vini já tinha morado nessa cidade há 10 anos atrás, né, quando ele era militar. Ele tinha ido trabalhar lá por um tempo e lá ele conheceu essas pessoas. E nós começamos a orar sobre isso e o Senhor foi confirmando, sabe? O Senhor confirmou o nosso envio e nós fomos, então, em janeiro de 2024 para San Antônio para começar a plantação da igreja, né? Na verdade, a gente começou alguns meses antes através da célula, porque as plantações de igreja na nossa igreja são através de célula. E em janeiro a gente começou os cultos efetivamente, né? Nós começamos os cultos. E ficamos até outubro. E aí, nesse meio período, eu entendi de Deus que a gente tinha ido somente para plantar aquela igreja e era a hora de voltar, né? Foi um tempo, para mim, pelo menos eu posso falar por mim, um pouco difícil nesse sentido, né? Porque eu fui nós fomos com o entendimento, né? Estamos nos mudando e agora a nossa vida vai ser aqui até quando Deus quiser, vai ser aqui nessa cidade. E chegando lá, eu acabei não me adaptando a muitas coisas, foi muita mudança, não ponderei muitas coisas, mas não foi motivo de arrependimento, assim, de achar que estava errado, assim, né? Na verdade, ter a certeza, porque até acreditar que, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Será que era para ir? Mas depois eu fui entendendo com Deus o que tinha acontecido, né? Então, assim, para mim foi complicada essa adaptação. Nós fomos com a nossa filha Lívia, na época ela tinha
7 anos. E lá eu descobri que eu estava grávida, e foi um outro processo também. Foram muitas coisas que aconteceram que não estavam no script. No nosso script. No nosso script, A gente planejou uma coisa e foi outra totalmente diferente, né? Mas também foi um tempo de muito mergulho com Deus, assim. Sim. Foi um tempo onde a gente orou muito, um tempo onde a gente, assim, teve uma intimidade, assim, aprofundada em Deus para entender por que a gente estava vivendo aquilo, né? Porque quando a gente não foi porque aqui estava ruim, ou aqui não era, a gente, né? A gente estava muito bem aqui na nossa igreja, a gente ama, a gente, né? Uma igreja que a gente se doou muito, e eu falo isso com muito orgulho, né? Porque é uma igreja, assim, que ganhou meu coração, era a minha vida, a igreja da Zona Sul, né? Mas a gente foi em obediência, né? Mesmo sabendo que estaríamos saindo da nossa zona de conforto, assim, nesse sentido. Estamos bem, somos amados, nosso ministério está prosperando. A gente foi em obediência e chegando lá, começa essa confusão na minha cabeça, né? E na nossa família. Poxa, o que está acontecendo? A gente agora vai voltar? Como é que é isso, né? Então, Deus errou, a gente entendeu errado. E ali Deus foi falando com a gente foi entendendo que, na verdade, a gente tinha ido somente para plantar aquela igreja. Mas esse processo não foi um processo tão fácil, pelo menos para mim, né? Porque eu me sentia muito ingrata com Deus, né? E foi, assim, tempos de choro, de crise, que eu falava assim, Deus, eu estou na América, eu estou no lugar onde muitas pessoas querem estar, pessoas arriscam a própria vida para estar aqui. Eu não estou gostando de estar aqui. Será que eu estou sendo ingrata com o Senhor? Será que eu estou sendo desobediente com o Senhor? E Deus, ele falava muito comigo. E eu ouvi Deus falando para mim, você é minha filha, eu te dou autorização para voltar, porque eu sou o teu pai, eu sei o que você precisa, sabe? E ali tudo foi ficando muito leve, tudo foi assim, acontecendo conforme o Senhor ia falando com a gente, né? E aí, agora em outubro, nós decidimos voltamos com o nosso pacote, nosso presente, nossa filha Júlia, ela tinha 1 mês de vida quando nós voltamos para o Brasil, e para a glória de Deus voltamos para a nossa amada igreja. Isso também era uma outra questão, porque nós não sabíamos para onde iríamos, né? Mas o Senhor, ele já tinha todo o plano escrito. Né? E é interessante que eu e o meu marido, né, o Adilson, a gente gosta de sentar muito ali na frente. E eu tinha percebido que vocês voltaram diferentes. Porque como eu estudo comportamento humano 24 horas por dia, né? Sim. Eu vi que vocês voltaram diferente. Eu falei, nossa, eles voltaram mais firme, eles voltaram diferente, mas um diferente que eu quero dizer assim, sabe quando você toma um posicionamento, como eu posso dizer, não é só questão de firmeza, um posicionamento mais assim, eu sei o que eu estou entregando. Propósito, né? De propósito. Sim. E o Adilson é muito observador, né? E ele falou depois, no final do culto, ele falou assim, você viu que o pastor Vinícius e a pastora Dani, eles estão diferentes? E eu falei, você percebeu? Ele falou, eu percebi. E eu falei, que bacana, porque eu achei que só eu, por conta do meu universo, tivesse percebido. Com certeza, Kátia, nós amadurecemos, né? Você bingo. Você trouxe a palavra Nós que eu amadurecemos queria trazer, muito. não estava vindo na minha boca. Amadurecemos como família, nos aproximamos mais. Amadurecemos como pastores, porque aí eu vou abrir um parênteses só dessa questão de transformação para falar exatamente assim, a experiência de plantação de igreja numa terra estrangeira é muito desafiadora, né? E nós estávamos no Texas, em San Antonio, no Texas, não era Flórida, né? Não era Orlando, muitos brasileiros. Embora em San Antonio tenha uma comunidade relevante, então isso fez com que também a gente amadurecesse o chamado pastoral, né? A gente plantou uma igreja com pessoas de várias regiões do Brasil, várias linguagens diferentes. Então nós aprendemos muito sobre isso também, sobre o trato com as pessoas, sobre conhecer, ganhar o coração das pessoas, né? A gente entender que às vezes as ovelhas estão machucadas, né? Elas estão longe, muito tempo longe das suas famílias, estão doentes, estão traumatizadas. Então isso foi assim um turbilhão de coisas que aconteceram ao mesmo tempo que fez com que a gente amadurecesse também, né? E melhorasse como pastores, né? E ao mesmo tempo que a gente tinha que lidar com essas pessoas, né, que estavam vivendo muitas emoções, a gente também estava com muitas emoções. Sim. Então, a igreja ela foi plantada, a gente
começou a conquistar pessoas, né, através da pregação do evangelho mesmo, do amor que a gente estava derramando, e a gente começou a abrir nossas células lá, batizamos pessoas, né, famílias foram restauradas, e a gente, isso que a Dani falou, a gente começou a pensar, bom, nós estamos vendo bênçãos, né, frutos do Senhor, mas Deus começou a colocar em nossas cabeças, nossos corações, esse entendimento, né? Eu lembro de um momento, eu estava meu devocional, né, falando com Deus, e Deus trazia à minha memória a vida de Paulo, né? Quantas igrejas Paulo plantou? Como é que Paulo fazia? Né? Não me comparando com o apóstolo Paulo, não é isso, mas como isso também é bíblico, né? De você chegar no local, plantar uma igreja, levantar uma liderança, deixamos ali um povo, né? E aquilo foi acalmando nosso coração, e entendendo que, como ela falou, no nosso script a gente foi para ficar. Mas Deus falou claramente, não, eu tenho um propósito com vocês. Vocês vieram, abençoaram, plantaram uma igreja, ganharam pessoas, né? Pessoas que estavam distantes do Senhor, né? Recentemente nós fomos agora, do dia 1º ao dia 4, fomos a São Paulo visitar um casal que conhecemos lá, e os pais desse casal, do homem, né, é pastor de uma igreja em São Paulo. Nós fomos lá visitar, e assim, pude perceber a alegria do pai dessa pessoa por ele ter voltado para Jesus, né? E assim, eu ter sido canal de bênção para isso. Então, nós percebemos a mão de Deus agindo, né, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas lá e também aqui. Porque com a nossa saída aqui, muitas coisas foram movimentadas, né? E a gente, quando retornou, a gente retornou entendendo esse planejamento de Deus mesmo, né? De retirada, um tempo, amadurecimento, conhecimento. A gente, como igreja, também entendeu a questão de plantação de igrejas no exterior, melhoramos o processo. Então, nós vimos muitos ganhos, né? Para a gente mesmo, como família, para a igreja e para o reino de Deus. Agora, nós voltamos diferentes, nós voltamos mais maduros, e como você falou mesmo, com um entendimento de propósito mais apurado. Isso está claro para a gente que senta ali como... O que Deus quer, membro né? da igreja, isso está claro. Ou seja, não temos mais tempo a perder, né? Nós estamos vivendo realmente algo... Hoje eu posso dizer que eu estou integralmente no chamado, né? Então isso também mudou. Porque eu, como a Dani falou, eu era militar antes, então eu fazia um chamado parcial. Hoje eu estou totalmente voltado para a igreja, né? Nós ganhamos também mais tempo em família, isso foi muito importante para a gente, né? Nós estamos falando aqui, começamos a falar sobre família, né? E nós pregamos sobre família, e nós vimos o crescimento da nossa família, né? Do nosso casamento, do trato com as filhas. Isso também para a gente foi muito importante. Agora, nós entendemos uma coisa muito importante assim, que eu até gostei de compartilhar, né? A Dani falou, a América é um sonho, né, para muita gente. E realmente é um local melhor para se morar. É um local melhor. É um local onde tem mais acesso às coisas, né? Onde o dinheiro ele roda, gira com mais facilidade. É um local mais seguro, uma educação melhor. É realmente um local melhor. Mas nós também começamos a perceber duas coisas principais. O local melhor onde Deus quer que você esteja. Esse é o local melhor, né? E, infelizmente, há uma cilada muito grande nas pessoas colocarem a certeza da felicidade, do sucesso nas questões materiais. Infelizmente, nós encontramos muitas famílias, Kátia, muitas famílias bem-sucedidas. Casas maravilhosas, carros, dinheiro, filhos bonitos, saudáveis, mas emocionalmente, saudáveis externamente, né? Mas emocionalmente quebrados. Talvez porque longe da família, ou porque não estão no lugar que Deus queria que elas estivessem, né? Presas ao trabalho exagerado, presas às conquistas financeiras, materiais, presos a um status, né? E isso a gente percebeu que é uma mazela da América. Pessoas que são viciadas em trabalho, viciadas na conquista, no dinheiro, né? Não tem tempo para nada, não tem tempo para comer um cachorro quente ali com um amigo, né? Tempo para ir no cinema, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar mais, porque tem que comprar coisas. E lá foi um desafio muito grande que nós vivemos com isso, para tentar
primeiro, não cair nessa cilada. E segundo, para ajudar pessoas que estavam vivendo essa realidade, né? Longe de uma comunhão com Cristo, uma comunhão com a igreja, da simplicidade do Evangelho. E quando nós voltamos para o Brasil, nós começamos a perceber um outro lado disso. Talvez por aqui ter uma dificuldade social maior, né, de vida, as pessoas realmente elas procuram mais o espiritual, mais a Deus, mas elas não têm a profundidade, ou pelo menos o entendimento da necessidade de se aprofundarem no relacionamento com o Senhor. Então, isso fez a gente crescer muito, porque nós conhecemos realidades diferentes e entendemos também alguns problemas que a gente não entendia antes. Nós percebemos algumas questões que nós éramos encontrados em falta, né? E essa experiência de plantação, de conquista de pessoas, né, novas no ambiente que nós fomos sozinhos, né? Fomos só nós e mais uma, na verdade foi mais uma irmã com a gente, uma grande amiga, a Nina. Então querida, nós, né? Querida, mas fomos nós três, né? E vivemos esse campo missionário. E é claro, a gente fala, nós não estamos falando que o campo missionário na América é um campo tão difícil quanto a África, a Índia, mas tem também suas dificuldades, né? E essas dificuldades são principalmente o brilho que talvez tira a atenção do principal brilho, que é Jesus. Né? Há muitas coisas brilhando, né? Há muitas coisas que chamam nossa atenção. Eu lembro que um missionário iraniano, ele foi na nossa igreja há muitos anos atrás, e ele falou assim: olha, eu preciso bater palma para vocês, porque ser cristão no Irã é mais fácil do que ser cristão aqui no Rio de Janeiro. Porque lá o negócio é o seguinte: se eu falar que eu sou cristão, eles me matam. Lá eu tenho que ser cristão de verdade, porque não tem, é a minha vida que está em jogo. Aqui não. Aqui você pode ir na praia no domingo, deixar de ir na igreja. Aqui você pode deixar de ler a Bíblia, porque tem Bíblia em todo lugar, né? Tem sempre alguém te ligando. Aqui você pode dizer que é cristão, até moda, né? Falar que vai na igreja. E aqui você vê mulheres, ele falando, você vê mulheres de biquíni, quase peladas. Aqui você pode tomar bebida e ninguém te julga porque você está com os amigos. Lá não. Lá nós temos muitas restrições. Se eu fosse cristão aqui, eu acho que ele falou assim, eu acho que eu teria mais facilidade de me perder. Então, nós percebemos essa fluidez, às vezes, assim, cristãos que não estão entendendo a seriedade daquilo que dizem que vivem, né? Então, por isso que você falou assim, eu voltei realmente com um propósito mais apurado. Eu voltei com uma seriedade mais, assim, uma ênfase, né, maior na questão da necessidade que a igreja precisa ter ou enxergar da real mudança das pessoas. Nós temos uma igreja hoje na Zona Sul, não sei se você sabe, Kátia, ali a rua da igreja, a rua Arnaldo Quintela, ela foi eleita a rua mais boêmia do Rio. Eu tenho consciência. Tem mais de 130 bares ali. E bares de todos os tipos. Então, assim, a gente precisa acordar para isso, né? Como o inimigo ele não deixa de trabalhar. E a gente, às vezes, como igreja, como cristãos, nós estamos preocupados mais naquilo que passa do que naquilo que é eterno, né? Estamos mais preocupados em uma conquista que vai passar aqui do que pessoas que estão indo para o inferno. Pessoas que estão perdendo a comunhão com o Senhor. Perdendo a oportunidade de serem abençoadas e abençoar outras vidas. Então, a igreja precisa ser um local que leva isso muito a sério, né? Então, você teve uma leitura muito, muito precisa, né? Eu ia perguntar isso, se alguém já tinha entregue isso para vocês. Ainda não? Não, ainda não. Não, mas é muito visível, tá? É muito visível. É muito bênção, visível. né? Fico feliz por isso. É muito visível. Ainda falando sobre a plantação da igreja na América, né? Então, assim, algumas pessoas podem olhar e dizer assim, e ser missionário na América é fácil, quero ver ser missionário na África. Mas se você olhar por essa ótica do que as pessoas vivem lá, você pregar o evangelho para quem tem tudo é muito difícil. Então, é muito mais fácil você ter uma igreja enorme na África do que uma igreja enorme nos Estados Unidos.
Qual é o número? Uma igreja considerada grande nos Estados Unidos é uma igreja com 200 pessoas, 300. É considerada uma igreja grande. Né? Muitas igrejas estão fechando, né, nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas, os brasileiros, né? Vamos falar dos brasileiros. Eles vão para a América, como o Vini falou, eles ficam, né, viciados em quanto mais você tem, mais você gasta e mais você quer ter. Então, as pessoas, elas ficam muito frias espiritualmente. Lá é muito normal trabalhar domingo, né? Aqui no Brasil, normalmente as pessoas trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado. Lá, domingo é normal trabalhar, sabe? Então, assim, é um povo mais frio, né? É um povo que não tem muito tempo, né? Então, isso foi uma dificuldade. Apesar dessa dificuldade, a gente deixou uma igreja lá para a glória de Deus, com aproximadamente 70 pessoas, 70 a 80 pessoas, né, adultos, né? Então, assim, a gente voltou com o nosso coração muito grato, assim, com sensação de missão cumprida, né? Porque não foi um trabalho fácil, né? Não foi um trabalho fácil, por essas questões e outras questões. Um trabalho de formiguinha. Emocionais. Sim. Literalmente, como você falou, de formiguinha, né? De casa em casa, conhecer casais, investir tempo. Não é? E foi abençoador demais também para a comunidade, porque apesar de ter lá uma comunidade brasileira relevante, não era uma comunidade tão unida. Sim. Então, assim, a igreja proporcionou para San Antônio encontros, né? Então, assim, tinha muita comunhão. Isso é uma coisa que o brasileiro ele tem necessidade. A gente que é brasileiro, a gente gosta de estar junto, né? Independente de qual estado do Brasil a pessoa é. A gente gosta de estar junto. Isso não é uma realidade do americano. Então, assim, você brasileiro vai para lá e você se adaptar à realidade de lá é um processo muito difícil, sabe? Então, isso era uma falta que se tinha muito na comunidade, isso a igreja trouxe, né? E através da comunhão, através desse amor, muitas pessoas voltaram para Jesus e conheceram Jesus, né? Nós tivemos quantos batismos? 9? 13 batismos. 13 batismos. Em 10 meses, 13 batismos, abrimos 5 células. Amém. Então, foram... foi um trabalho bem grandioso, bom, né? Pelo período que vocês ficaram lá e pelas dificuldades que são encontradas, foi um trabalho bem grandioso. Sim. Você estava falando da irmã Nina, né? E eu tenho um carinho imenso por ela, porque eu tenho uma história com ela que eu não sei se eu já contei para vocês. Eu e a Adilson, nós estávamos caminhando na orla e, na época, a Igreja Batista Atitude estava instalada no hotel, né? No Hotel Pestana. E aí ela passou e entregou o convite da igreja. Que legal. Ela plantou uma semente. Que benção. Olha isso, uma pequena semente, né? E que frutificou de uma forma tremenda. Então a gente nunca sabe aquele ato que parece tão simples, o que aquilo vai poder, né, transbordar e agregar na vida das pessoas. Sim, eu tenho certeza que Deus vai honrar muito a vida da Nina. Assim, ela foi com a gente nessa plantação e, assim como nós, ela deixou muitas coisas para trás para viver essa missão, que foi uma missão muito intensa. Então, assim, é uma pessoa muito preciosa para a gente também, para nossa igreja, né? Uma pessoa que entendeu aí a missão, né? A missão de pregar o evangelho, de plantar, enfim, de semear. Exatamente. E hoje ela está vivendo realmente o chamado, né? O ministério. Está na nossa atitude do Meyer. Olha, que bênção. Está lá ajudando o pastor Eduardo lá na liderança. É uma pastora, praticamente. Que na prática é uma pastora, para a glória de Deus, né? E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre faço para todos que têm oportunidade de... Né, que eu tenho oportunidade de receber. Nesse momento que a gente está aqui interagindo, que fichas caem para você, pastor, que você ainda não tinha tido oportunidade de enxergar? Eu poderia falar como exatamente o que você falou, assim, como a gente precisa valorizar as pequenas, ou os pequenos começos ou os pequenos passos. É uma coisa que você falou que já me marcou, uma pequena semente que a Nina colocou. E essa história mesmo de San Antônio, que a gente foi abrir a igreja, foi através de um casal que nós conhecemos e algo nasceu, né, através desse casal. A própria igreja Atitude na Zona Sul foi através de uma família que morava na Zona Sul e hoje nós temos uma igreja de 1000 membros. Então, como é importante a gente valorizar os pequenos passos, os pequenos começos, as pequenas ações, né? Isso é um valor muito grande também da nossa igreja. A gente valoriza, na verdade, né? Uma mensagem, né? Um bom dia, uma mensagem dizendo, olha, como é que você está? Né? Estou orando por você, né? Lembrei de você hoje. Só que isso não é apenas
na questão eclesiástica, né? Não é só a questão da igreja. Isso deve acontecer na família, né? Nos amigos, no trabalho, pequenos gestos. Eu hoje, você falou uma coisa aí que realmente caiu uma ficha. Como a sociedade hoje perdeu isso, dos pequenos gestos. Nós podemos, aqui eu acho que é um consenso, uma reclamação geral de quem mora, por exemplo, em condomínio, se entra no elevador, é raro às vezes alguém dar um bom dia. Alguém passar uma boa tarde. Né? E isso demonstra uma falta de educação, mas a falta da valorização do outro, né? Do contato, ser notado. Sim. E isso vai fazendo com que o micro, né? Um pequeno gesto de notar e dar um bom dia, reverbera para grandes ações, né? Ou a falta de grandes ações. Exatamente. Do amor ao próximo, de um valor ao próximo. Então, hoje, acho que essa é uma frase que a gente poderia destacar. A importância dos pequenos gestos, dos pequenos começos, dos pequenos passos. Isso abençoa e cria grandes ondas, né? Com certeza. Grandes acontecimentos. Eu gosto muito de exemplos e isso me faz lembrar quando eu saí da Zona Sul um período da minha vida e fui morar na Tijuca, na Zona Norte. E aqui na Zona Sul eu morava num apartamento que éramos 2 por andar, eu e a vizinha. E eu vivi essa cena várias vezes, de dar bom dia, de entrar no elevador com ela, era só eu e essa vizinha, e ela não responder. E aí, quando nós fomos para Tijuca, e os vizinhos, olha, você quer um pedacinho de bolo? Olha, eu sou sócia do clube ali, hoje vai ter uma apresentação musical, você quer um convite? Quantos são na sua casa? Aí eu falei para os meus filhos, eu não estou acostumada mais com essa realidade, né? Quando eu fui criada na Zona Norte, que eu era criança, jovem, mas eu nem sabia que isso ainda existia. Sim. E aí, exatamente essa questão. É o simples, mas é o simples que traz acolhimento, que traz conforto. Sim. E, às vezes, no momento que a pessoa está precisando tanto de um simples gesto, aquilo traz um conforto. Você não precisa ir para outro país para ser missionário. Você pode ser missionário hoje, com seu vizinho, sabe? Com algo simples, um abraço, né? Um bom dia, um sorriso, perguntar como você tá. Tá tudo bem? Se você estiver precisando, pode conversar comigo. Exatamente. Você está precisando de alguma oração, né? E é nesse sentido até que a gente, voltando a falar da visão, que a gente convida para as células, né? Às vezes é através de uma pequena ação, que é o convite, né? Vamos lá na minha casa, a gente quer orar por você, né? Então, pequenos passos que geram grandes frutos. Sim, né? Sim. Isso é uma bênção. Às vezes eu tenho situações de irmãs da célula que eu sei que estão passando por algum momento desafiador, e se eu tenho uma agenda disponível, passo uma mensagem e falo, vamos dar uma caminhada na orla? Vamos tomar uma água de coco? Isso aí. Entende? Porque é uma forma de você demonstrar, estou aqui com você. Né? Não precisa nem falar nada, mas eu estou aqui te fazendo companhia, eu estou aqui do seu lado. Ações que curam, né? Exatamente. É isso aí. E aí, pastora Dani, a gente já está concluindo o nosso podcast, mas eu queria também ouvir, né? Qual é a ficha que cai para você, minha irmã, hoje à tarde, minha pastora, desse nosso momento, desse nosso bate-papo, que seja primeiro de muitos. Amém. Olhando para tudo isso aqui que a gente falou e para tudo que eu vivi em 2024, eu vejo que Deus, quando Ele entrega algo para a gente, Ele não entrega assim em detalhes, na totalidade do que vai ser vivido. Porque se Deus falasse para mim exatamente todos os processos que eu ia passar nessa cidade, na plantação da igreja, eu tenho certeza que eu diria, eu não vou. Eu não vou. Mas o Senhor, Ele deu nos chamou, né? Ele deu uma direção e nós vimos como algo que seria uma bênção também para as nossas vidas, né? E aí, lá nesse processo todo, eu me lembrei de algo que Deus falou para mim, ainda quando eu estava no Brasil, sobre retornar. Deus falou comigo através de um sonho, que eu retornaria. Eu não tinha lembrado disso quando eu fui, né? Não tinha me atentado a isso, né? Mas aí, pensando aqui agora em todos esses processos, em todas as dificuldades, como foi a adaptação, né? Como foi difícil para minha filha, né? Porque uma criança se desfaz de tudo, vai para lá, chega lá, desfaz de tudo, volta para cá, fica nessa mudança toda, né? Eu sei que Deus, Ele está guardando as nossas vidas, está guardando a nossa família, mas é necessário a gente confiar, mesmo que a gente saiba que no percurso da caminhada vai ter dificuldade,
vai ter barreira, né? Isso aí sempre vai ter, mas a gente precisa confiar. E foi o que a gente fez, assim, nesse tempo todo, sabe? A gente confiou e a gente se entregou totalmente como a gente sempre se entregou. Desde 2020, quando a gente veio para a Zona Sul, e a gente deu tudo que podia dar, a gente fez a mesma coisa lá, e a gente vai continuar fazendo isso até o último dia das nossas vidas. Amém. Então, eu vi que, assim, Deus, ele foi, assim, um pai que não entregou tudo o que ia acontecer. Mas, porque ele sabia que a gente talvez fosse desencorajado, né? A gente fosse, assim, ficar com medo, mas o Senhor nos sustentou e o Senhor nos guardou, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Amém. Você trouxe uma fala, né? Que me fez a minha memória ir lá atrás, e quando você fala assim, se Deus me mostrasse tudo o que eu ia passar, eu não iria. E uma vez uma repórter me perguntou o que era esse programa que eu criei, Mulheres Curam Mulheres. E eu falei, é uma mulher curada das suas feridas emocionais, ajudando outra mulher a consertar sua coroa sem que o mundo saiba. E assim, esse projeto, né, nasceu de uma mulher curada emocionalmente. Se Deus me dissesse que eu ia passar por tudo aquilo, olha, lá na frente eu vou lhe dar um projeto para você ajudar as mulheres no seu processo de cura emocional. Mas você vai passar por isso. Aí não, né? Pode ser diferente, sabe? Mas hoje eu agradeço a Deus. Sim. Porque eu sempre falo isso. É como se Deus tivesse me passado na máquina de moer carne várias vezes. E mais um pouquinho, ele fala, não, minha filha, acho que agora você está do jeitinho, não está pronta não, mas você está de um jeitinho que já dá para começar. E é exatamente isso. É como Jesus, né? Jesus, ele sabia que seria crucificado. A gente não sabe o que vai acontecer. Jesus falou, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu tenho certeza que a gente diria, afasta de mim esse cálice. Esse cálice eu não quero. Mas isso gera autoridade também, né? Sim. Se você hoje fala com mais autoridade, você passou, né? Você está mais forte. E até eu estava num grupo de podcast essa semana, eu coloquei isso, que as mulheres me chamam para restauração de casamentos, as mulheres me chamam para criação de filhos, as mulheres me chamam para reestruturação financeira, né? As mulheres me chamam como eu devo me vestir profissionalmente, como eu posso voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, se eu não tivesse passado por todas essas dores, hoje eu não estaria pronta para entregá-la. Exatamente. Eu teria, sim, o estudo dos livros pela formação acadêmica, mas eu sempre falo, quando a gente sente na pele, é diferente. É muito diferente. Sim. Aí você... Deus tem sempre um propósito, né? Naquilo que você vive. Nada que Deus permite é em vão. Nada é por acaso, né? Então, assim, eu, por exemplo, nesse período eu fiquei com depressão. Mas eu tenho certeza que agora, totalmente curada, para a glória de Deus, eu vou poder olhar com outros olhos as mulheres e as pessoas que têm depressão, sabe? As pessoas que têm crise de ansiedade, como eu tive. Então, eu tenho certeza que não foi por acaso. Deus permitiu, tudo é permissão de Deus. Deus me permitiu porque tem algo que eu preciso fazer de relevante para as pessoas que estão nessa situação. É isso aí. Bom, quero poder receber vocês mais vezes aqui. Foi lindo. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E eu queria que o pastor terminasse, a pastora também, com uma única palavra. Qual é a palavra que você tem hoje, meu irmão, para que a gente possa concluir? Eu vou utilizar aquilo que está na minha mente hoje, no meu coração muito forte, que é essa necessidade que nós temos de ser íntimos do céu, íntimos do Senhor. Então, queria dizer para você que está nos assistindo, que intimidade tem a ver com relacionamento tem a ver com se entregar, né? Se disponibilizar, conhecer e trilhar um caminho juntos, né? E é isso que Jesus quer com todos nós. Então, que você busque e viva isso, seja íntimo do céu. Amém. Glória a Deus. Então, quero dizer que assim, a vida já é muito difícil, né, gente? A gente tem muitas questões que a gente precisa vencer. Mas se a gente não estiver com Jesus, se a gente não estiver buscando nesse relacionamento, né, essa intimidade, como nós buscamos nesse período que estivemos nos Estados Unidos, eu tenho certeza que seria muito mais desafiador. E se você não fizer isso, vai ser muito mais desafiador qualquer que seja o problema que você está vivendo hoje, né? Não que quando Jesus chega ou quando a gente está próximo dele a gente não passe por nada, mas quando ele está no barco é diferente. Amém. É isso, ficamos por aqui com mais um podcast Mulheres Curam Mulheres. Agora Deus me deu, eu estava
acordando, e Deus me deu essa frase, à luz da Bíblia. Glória a Deus. Então, para a honra e glória dele, o podcast Mulheres Curam Mulheres tem agora a luz da Bíblia. Que você possa estar com a gente, minha amiga, no próximo podcast, e que esse podcast de hoje seja a peça que estava faltando no seu quebra-cabeça para você aceitar novamente o Senhor Jesus, Deus na sua vida, entendendo, como a pastora Dani colocou muito bem aqui, que sem Ele no barco tudo fica muito mais difícil. Amém. Então, receba essa palavra de hoje, desse momento abençoado com os pastores, meus irmãos, e são líderes da Igreja Batista Atitude, da Zona Sul. E se você quiser nos visitar, será uma honra, né, pastor? Amém. Né, pastora? Com certeza. Nos visitar, e estaremos lá com o coração aberto para receber você, minha irmã, ou meu irmão, que vem assistir. Fiquem com Deus e tenham um abençoado final de dia.